E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Peter. Nossa aula de hoje é sobre a segunda lei de Newton, dinâmica. Mas antes de começarmos a aula, inscreva-se no canal Paradoxo da Física e dê um like lá nesse vídeo. Então vamos lá, vamos começar. Segunda lei de Newton, o que ela diz? Segunda lei de Newton diz que a resultante das forças atuantes em um corpo é igual ao produto de sua massa pela sua aceleração. Ou seja, a resultante das forças atuantes em um corpo produz a aceleração nesse corpo. E qual que seria a unidade dessa força? Força, por ser uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido, tem como unidade newtons. Massa, em quilos, e aceleração, também uma grandeza vetorial, é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, sempre que a massa for dada em quilos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, eu tenho uma força dada em newtons. Resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. E como que seria essa força resultante? Se eu tiver um MRU, movimento retilíneo uniforme, ou repouso, a força resultante atuante em um corpo é igual a zero. Como que eu sei isso? Porque se o corpo estiver em repouso, ele está parado. Então ele não tem velocidade nem aceleração. Do mesmo modo que se o corpo estiver em MRU, sua velocidade é constante. Se sua velocidade é constante, ele não acelera. Então, das duas maneiras, ou em repouso ou em MRU, a aceleração vale zero. Zero vezes a massa dá zero. Então, sempre que eu tiver MRU ou repouso, eu tenho como força resultante zero. Agora, alguns exemplos de como calcular essa força resultante. Então, por exemplo, na letra A, eu tenho duas forças, aplicadas para a direita, horizontais para a direita, o F1 e o F2. O F1 com um valor de 2 newtons e o F2 com um valor de 3 newtons. Se eles estão no mesmo sentido, basta somar para encontrar a força resultante. Então, a força resultante é F1 mais F2. F1 vale 2, F2 vale 3, 2 mais 3, 5 newtons. Na letra B, os sentidos são opostos. Sempre que eu tiver sentidos opostos, basta subtrair. Então, a resultante das forças é dada por F2 menos F1. 3 menos 2, 1 newton. E na letra C, forma um triângulo retângulo, se eu fechar ali. Então, eu tenho que usar Pitágoras. O que é Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. A hipotenusa seria a força resultante. Então, força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais o F2 ao quadrado. O F1 é 4, o F2 é 3. É 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Então, a força resultante é raiz quadrada de 25. Força resultante, 5 newtons. E como que seria um gráfico de força-aceleração? Olha, força no eixo y, unidade newton, aceleração no eixo x, unidade metros por segundo ao quadrado. Eu tenho aquela inclinação ali. Eu sei que pela segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Isolando a massa, eu tenho que massa é igual a força sobre aceleração. E se eu pegar o ângulo ali daquela inclinação, se eu pegar a tangente deste ângulo, eu sei que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto a este ângulo ali, aquele ângulo θ, é a força, a variação ali da força. E o cateto adjacente àquele ângulo é ali na aceleração, a variação da aceleração. Então eu posso supor que seja igual, tangente do ângulo θ é igual a variação da força sobre a variação da aceleração. E massa é a força sobre a aceleração. Então eu posso encontrar a massa num gráfico de força-aceleração achando a tangente deste ângulo. Então, se ele me der o ângulo encontrando a tangente, eu tenho a massa dada em quilos. Se ele não me der o ângulo, é só fazer a força dividido pela aceleração. A força vai variando ali a aceleração, massa constante. E a força-peso? É a força com que a Terra puxa os corpos para o seu centro. Como que eu calculo essa força-peso? Que é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, possui módulo, direção e sentido. Força-peso é igual ao produto da massa pela aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade ela pode variar de planeta para planeta.
na Terra, o valor aproximado de 9,807 metros por segundo ao quadrado. Normalmente nos exercícios é utilizado o valor de 10 metros por segundo ao quadrado, mas aí depende do enunciado do exercício. Na Lua, esse valor é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então quer dizer que o seu peso na Lua é menor do que o seu peso na Terra. E como que eu calculo o peso? Peso não é a massa vezes a gravidade? A massa é uma grandeza constante, ela não vai variar. Então se eu for para a Lua, minha massa é a mesma. Mas como a gravidade vai variar, o meu peso lá vai ser diferente. Porque o peso lá, a gravidade é 1,6, na Terra aproximadamente 10. Então o peso na Terra é maior se comparado ao peso na Lua, o peso do corpo na Lua. E esse desenho aí, imaginando a Terra, né, em 4 pontos distintos, força-peso voltada para o centro da Terra. Normalmente, nós usamos essa simbologia aqui. Aí tem um objeto, a força-peso sendo vertical para baixo. Normalmente nos exercícios, né, que nós resolvemos em sala de aula. E o que seria a força normal de reação a apoio? É uma força que o apoio faz no objeto. Então eu tenho um objeto aqui em cima de uma mesa. A força da mesa nesse objeto a gente chama de força normal de reação a apoio. É uma força que forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, olha, é a força que a mesa está aplicando no objeto. Ela é vertical para cima. E nesse caso aqui, ó, nessa inclinação, a força que a superfície aplica no objeto, vertical, né, subindo aqui, força normal. Qual que é a associação que nós podemos fazer com a força normal com a força peso? Se eu tiver esse desenho aqui, eu posso falar que a força normal é igual à força peso, porque eu tenho o sistema em equilíbrio. Então as duas forças são iguais. Então a mesma força que a mesa empurra o objeto para cima é a força que a Terra puxa o objeto para baixo. Então eu posso falar nesse primeiro desenho aqui que a força normal é igual à força peso. Nesse desenho não, porque o peso ele é vertical para baixo, ele estaria para cá. Então tem que decompor a força peso em componente do eixo x e componente do eixo y. Para o nosso caso aqui, só o componente do eixo y já dá, porque o componente do eixo y vai estar justamente embaixo da força normal. Então nesse caso eu posso falar, né, que a força peso no eixo y é igual à força normal, ou Py é igual à força normal. Vamos aos exercícios. Um carro com massa 1000 kg partindo do repouso atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Então eu quero a força resultante. Tenho massa, tem velocidade inicial que é 0, porque ele estava em repouso, tem velocidade final que é 30 metros por segundo e tem um tempo de 10 segundos. Tendo tudo isso, eu posso encontrar primeiro a aceleração. Então, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. V é igual a VO mais A vezes T. O V vale 30, o VO vale 0, a aceleração eu não tenho e o tempo é de 10 segundos. Logo, 10 vezes o A é igual a 30. A aceleração é 30 dividido por 10. A aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Tendo a aceleração, segundo a lei de Newton, força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Força resultante é igual a massa, que é 1000, vezes a aceleração, que é 3. 3 vezes 1000, 3000 newtons. Lembrando, sempre nessa fórmula, massa em quilos, aceleração em metros por segundo ao quadrado, para poder encontrar a força em newtons. Agora, Mackenzie. Um corpo de 4 kg está sendo levantado por meio de um fio, que suporta tração máxima de 50 newtons. Então, a força máxima que o fio suporta, né, antes de arrebentar, é de 50 newtons. Adotando gravidade 10, a maior aceleração vertical que é possível imprimir ao corpo puxando-o por esse fio é... Então eu estou puxando um corpo, né, através de um fio.
Então eu tenho uma tração aqui em cima exercida no fio, e tem uma força que puxa o corpo para baixo, que é a força-peso. Então, a primeira coisa, eu vou calcular o peso desse corpo. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a massa é 4, a gravidade 10, 4 vezes 10, 40 newtons. Tendo a força-peso, vou lá na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como que eu calculo essa força resultante? Eu tenho duas forças aplicadas no corpo. São de sentidos opostos, então eu tenho que subtrair. O corpo está subindo, então por isso eu coloco primeiro a tração menos o peso. Se o corpo estivesse descendo, eu colocaria o peso menos a tração. Então, como ele sobe, tração menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. A tração vale 50 newtons, que é o máximo que ele suporta. E o peso é 40. Então 50 menos 40 é igual a massa, que é 4, vezes a aceleração. 50 menos 40 é 10, que é igual a 4 vezes o A. A aceleração é 10 dividido por 4. A aceleração vale 2,5 metros por segundo ao quadrado. Alternativa A. Próximo exercício da UFMG. Um corpo de massa m está sujeito à ação de uma força F, que o desloca segundo o eixo vertical em sentido contrário ao da gravidade. Se esse corpo se move com velocidade constante, é porque... Então, primeira coisa, vamos lá embaixo analisar. Velocidade constante. Se a velocidade é constante, eu tenho movimento retilíneo uniforme. Se é movimento retilíneo uniforme, não possui aceleração. Então, se eu pegar a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Então, alternativa B. A força resultante sobre o corpo é nula. Por que a força resultante sobre o corpo é nula? Porque a aceleração é zero, porque eu tenho velocidade constante e movimento retilíneo uniforme. Agora da AFA. Durante um intervalo de tempo de 4 segundos, atua uma força constante sobre um corpo de massa 8 kg, que está inicialmente em movimento retilíneo, com velocidade escalar de 9 metros por segundo. Sabendo-se que no fim desse intervalo de tempo a velocidade do corpo tem módulo de 6 metros por segundo, na direção e sentido do movimento original, a força que atuou sobre ele tem intensidade de... Então ele tinha uma velocidade de 9 metros por segundo e no fim foi com uma velocidade de 6 metros por segundo. Isso num tempo de 4 segundos. Então posso achar a aceleração. Equação horária da velocidade. Você aprende lá em movimento retilíneo uniformemente variado. Então V é igual a VO mais A vezes o T. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final é 6. A velocidade inicial é 9. Mais o A vezes o tempo, que é 4. Posso passar o 4A para o primeiro membro, fica menos 4A. Passo 6 para o segundo, fica 9 menos 6, que é 3. Então, menos 4 vezes o A é igual a 3. A aceleração é igual a menos 3 quartos de metros por segundo ao quadrado. Então, esta é a aceleração. Agora, posso achar a força resultante. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. A massa vale 8 e a aceleração menos 3 quartos. Então, 8 vezes menos 3, menos 24 dividido por 4. Menos 24 dividido por 4, menos 6 newtons. Logo, em módulo, a força resultante vale 6 newtons. O negativo na força serve apenas para indicar o sentido, que é contrário ao sentido do movimento. Então, alternativa B, 6 newtons em sentido contrário ao movimento original. Mais um agora exercício. Um carro, durante um trajeto de 400 metros, sofre um aumento de velocidade de 20 metros por segundo para 40 metros por segundo. Sabendo que a massa do veículo, somada à massa de seus ocupantes, corresponde a 1.200 kg, determine a força necessária para proporcionar tal aceleração. Então, tenho duas velocidades, velocidade inicial que é 20 e a final que é 40. E tenho a distância percorrida que é 400 metros. Tendo isso, posso usar a equação de Torricelli para encontrar a aceleração. Então, v ao quadrado é igual a VO ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração,
vezes essa distância percorrida. A velocidade final é 40. Então 40 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, 20 é a velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância, que é de 400 metros. Então 40 ao quadrado, 1.600, que é igual a 20 ao quadrado, que é 400, mais 2 vezes 400, 800 vezes o A. Posso passar o 800A para o primeiro membro. Então fica menos 800A é igual a 400 menos 1.600, que eu passo para o segundo membro, que dá menos 1.200. Menos com menos fica mais. Então a aceleração é igual a 1.200 dividido por 800. Posso cortar os zeros. 12 dividido por 8, que é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Tendo essa aceleração, segunda lei de Newton, resultante das forças é igual ao produto da massa pela aceleração. Massa 1.200 kg, aceleração 1,5. 1.200 vezes 1,5, 1.800 newtons. Alternativa C. Então esses foram alguns exercícios, né, de segunda lei de Newton. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, assistam de novo essa videoaula. Dê um like lá nesse vídeo. Inscreva-se no canal Paradoxos da Física. Até a nossa próxima aula.